Amém. Que a cada dia, ou que em todos os dias do ano que vai começar, nós possamos adorar ao nosso Deus. Abra sua Bíblia, querido, no Salmo número 136. Eu quero expor o texto deste Salmo nesta noite, nesse nosso último culto do ano. Eu quero falar de maneira bem objetiva. Até vou pôr meu despertador aqui para tocar. O quanto nós temos que ser gratos pelo agir do Senhor em nosso favor. Não há dúvidas que Deus agiu em seu favor neste ano que está terminando. Até mesmo naquelas situações e circunstâncias em que você não percebeu, ou que você não atribuiu a Deus aquela ação, aquele livramento, aquele suprimento, aquela cura, aquela graça, aquela dádiva. São tantas coisas, queridos, que Deus faz por nós, em nós e através de nós, que muitas delas nós não percebemos. Então nessa noite nós queremos agradecer a Deus por aquilo que Ele fez, pelo seu agir, pelo seu favor, pela sua mão forte, pelo seu braço poderoso, trabalhando nas nossas vidas. Salmo 136. Deem graças ao Senhor. Por quê? O texto diz: porque Ele é bom e o seu amor dura para sempre. Deem graças ao Deus dos deuses, o seu amor dura para sempre. Deem graças ao Senhor dos senhores, o seu amor dura para sempre. Se nós lêssemos até o final, no verso 26, nós vamos ver que sempre há essa expressão repetitiva: o seu amor dura para sempre. Por que isso, meus irmãos? Porque este salmo, ele foi composto justamente para ser cantado no culto público. O Salmo 136, ele foi composto para ser cantado por um dirigente e a congregação. Então o dirigente falava a primeira frase e a congregação respondia com a expressão: o seu amor dura para sempre. E desta maneira o salmo é construído então até o verso número 26. Os rabinos, os líderes judaicos, eles consideravam este salmo como o grande halil, ou o grande louvor. Este salmo era cantado nas festas e nos momentos de gratidão que o povo de Israel apresentava a Deus. Por isso, nessa noite, eu quero expor para você, aqui no Salmo 26, 5 motivos ou características, circunstâncias pelas quais nós temos que adorar e agradecer a Deus, que estão reveladas no decorrer e aqui nesse salmo que nós vamos agora estudar. Esse salmo também, meus irmãos, ele é uma forma de recapitulação do agir de Deus em favor da nação de Israel. O Salmo 126 é como que um cântico de adoração e de gratidão e de trazer à memória como Deus se relaciona com o seu povo, como Deus transforma a história daquele povo em adoração. Agora o salmista vai pegar a história do povo de Israel e ele vai colocar este momento, essa história da nação, numa forma de louvor, numa forma de adoração. O refrão, como eu já mencionei para vocês, ele é um refrão muito conhecido, ele é um refrão que é muito entoado, foi entoado, por exemplo, quando o templo de Salomão foi dedicado, este salmo foi cantado ao Senhor. Quando Josafá, ele estava adorando a Deus no templo, este salmo também foi adorado, foi cantado ao Senhor, porque ele tem um tema, e o tema do Salmo 136 é gratidão a Deus pelo seu caráter e pela sua obra em nosso favor. Gratidão a Deus por aquilo que Deus é. Gratidão a Deus não só porque Ele faz, por aquilo que Ele agiu, por aquilo que Ele operou. A nossa gratidão a Deus, meus amados, não pode estar pautada apenas em as coisas que Deus fez ou pode fazer. A nossa gratidão tem que ser por aquilo que Ele é,
pelo seu caráter e também, naturalmente, pelas suas obras, pelos seus feitos em nosso favor. E para que nós possamos agradecer a Deus, nós temos que entender então as 5 maneiras com que o salmista revela Deus aqui neste salmo. E a primeira maneira dele revelar Deus se encontra do verso 1 até o verso 9, aonde o salmista apresenta Deus como o Criador. O Criador é aquele que faz existir, o Criador é aquele que traz a existência. Nós já lemos até o verso 3, vamos continuar a partir do verso 4, diz assim: ao único que faz grandes maravilhas, o seu amor dura para sempre. Verso 5, que com habilidade fez os céus. Verso 6, que estendeu a terra sobre as águas. Verso 7, aquele que faz os grandes luminares. Verso 8, o sol para governar o dia. Verso 9, a lua e as estrelas para governarem a noite. E para cada uma dessas expressões, nós temos então o refrão: o seu amor dura para sempre. Pelo que nós temos que agradecer a Deus? Pelo que nós temos que adorar a Deus? Porque Ele é o Deus Criador. Ele criou você, Ele fez você, Ele gerou você. Mas não apenas gerou a mim e a você, Deus criou todas as coisas, e é isso que o salmista está apresentando aqui, meus amados. Nós temos que adorar e agradecer a Deus, porque Ele é o Deus que faz existir, Ele traz a existência, do nada Ele faz surgir as coisas. Ele criou a terra, Ele criou os céus, Ele criou os luminares, Ele criou a natureza, Ele criou as plantas, criou os animais, do nada. Deus é o único que tem poder e autoridade para do nada gerar e fazer coisas para você e para o seu benefício. Esse Deus Criador, Ele é digno de adoração, Ele é digno de louvor, Ele é digno de honra, Ele é digno de graça. Um Deus que faz as coisas e age por misericórdia, que age por bondade. É um Deus que age com a sua mão sobre as nossas vidas. É um Deus que trabalha em nosso favor. Essas duas características, esses dois atributos, a misericórdia e a graça de Deus, são muito importantes na nossa vida. Um autor disse que Deus, na sua misericórdia, Ele age em nosso favor. Ele, pela sua misericórdia, pela sua graça, Ele trabalha em nós. Deus, pela sua misericórdia, Ele não nos dá aquilo que nós merecemos. A misericórdia de Deus impede que nós tenhamos recebido nesse ano muitas coisas que nós merecíamos. Nós não fomos bons cristãos. Nós não fomos cristãos exemplares, perfeitos. Alguma coisa de errado nós fizemos, algum pecado nós cometemos, e Deus, na sua autoridade, poderia nos punir por aquilo, mas pela sua misericórdia, Ele não nos puniu. Agora, é pela sua graça que Ele nos dá aquilo que nós não merecemos. Muitas coisas que eu e você ganhamos, recebemos de Deus nesse ano, nós não merecíamos. Então por que nós recebemos? Pela graça de Deus. Misericórdia e graça são os dois atributos que Deus, Ele manifesta nas nossas vidas. Por quê? Porque Ele é o Deus Criador. Ele é um Deus que transforma. Ele é um Deus que gera. Do caos, Ele traz as coisas à ordem. O texto de Gênesis diz que a terra era sem forma e vazia, mas o texto diz que Deus operou naquele contexto. O Espírito pairava sobre a face das águas, e Deus então começa a dar ordem, a organizar o caos, e Deus coloca todas as coisas no seu devido lugar. Quantas coisas no nosso ano que está terminando, queridos, foram desajustadas? Quantas coisas essa pandemia tirou do lugar? Quantas coisas mudaram na nossa vida? Mas Deus, como aquele Deus bondoso, gracioso, criador, Ele age, Ele vai transformando, Ele vai colocando as coisas no lugar, e hoje nós chegamos ao final deste ano, agradecendo ao Senhor, porque Ele é um Deus criador, e que faz existir aquilo que nós precisamos. Por isso agora nós temos que agradecer a Ele, ao olharmos para o céu, ao olharmos para a natureza, ao olharmos pela obra que Deus criou. Tudo isso é para nos lembrar
que nós devemos adorá-lo e que nós devemos agradecê-lo. Quando você olha para a sua vida, quando você olha para o seu entorno, tudo aquilo que Deus fez é para que nós não nos esqueçamos que Ele é digno de toda adoração e de todo louvor. A partir do verso número 10 até o verso número 12, o salmista apresenta uma segunda característica do Senhor pela qual Ele deve ser adorado e pela qual nós temos que agradecer. Verso 10 diz assim: aquele que matou os primogênitos do Egito, o seu amor dura para sempre. Tirou Israel do meio deles, o seu amor dura para sempre. Com a mão poderosa e o braço forte, o seu amor dura para sempre. Nesses 3 versículos, o salmista apresenta o Senhor como o Redentor. O Redentor é aquele que nos faz sair, é aquele que nos tira, é aquele que nos liberta, é aquele que tira de nós o grilhão, a escravidão, o jugo, o pecado, a vergonha. O Deus Criador fez todas as coisas, o Deus Criador chamou a nação de Israel para ser o povo do Senhor, e esse Deus Criador agora vai resgatar, vai tirar, vai livrar aquela nação das mãos da escravidão do Egito. Deus vai quebrar o jugo do faraó, Deus vai romper aquele ciclo de 430 anos de servidão, para que agora esse povo pudesse ser livre e pudesse adorar ao Senhor. Por isso, meus irmãos, nós temos mais um motivo para adorar e agradecer a Deus neste ano, porque Ele é o Deus que nos redime, Ele é o Deus que nos faz sair dos pecados, que nos faz entender a graça, a bondade. Ele é o Deus que nos faz encontrar a salvação, e agora nós podemos ter uma vida de santidade, uma vida de paz, uma vida de esperança, porque Ele quebrou os grilhões que nos aprisionavam. Quantas coisas Deus fez neste ano em favor de cada um de nós. Quantas coisas Deus nos libertou, nos livrou nesse ano. De tantas coisas ruins, o Senhor pôde trazer para nós a sua bondade, a sua graça e a sua misericórdia. Do que foi que Deus te libertou neste ano? O que foi que Ele remiu na sua vida? O que Ele mudou? O que Ele transformou? Do que ou de onde Ele fez você sair nesse ano que está terminando? Muitos tiveram libertação, muitos tiveram livramentos, muitos caminharam em santidade, muitos agora estão vivendo uma vida em santidade, porque o Deus que é um Deus redentor, é esse Deus que te tira da escravidão e te coloca em liberdade. E Deus quer que você caminhe o ano de 2022 livre, sem nenhum grilhão, sem nenhuma escravidão, sem nenhum jugo, sem nada que vai afetar a sua relação com Deus, livre das doenças, livre das depressões, livre de tudo aquilo que neste ano estava te prendendo, estava te escravizando. Se algo ainda te oprime, se algo ainda te escraviza, é esse Deus Redentor, libertador, que pode mudar a história da sua vida. Seguindo agora a partir do verso 13 até o verso 16, o salmista apresenta o Senhor como o pastor. E o que o pastor faz? O pastor, ele nos conduz, mas ele nos faz atravessar, ele nos faz passar. Veja o verso 13 até o verso 16. O salmista se refere ao Senhor, aquele que dividiu o mar vermelho. Depois de tirar o povo do Egito, ele faz esse povo andar pelo deserto e atravessar o mar vermelho para que pudesse andar até a terra de Canaã. Verso 14, ele fez Israel atravessá-lo, abriu o mar vermelho e faz o povo atravessar. Verso 15, mas lançou o faraó e o seu exército no mar vermelho. Verso 16, aquele que conduziu o seu povo pelo deserto, o seu amor dura para sempre. Queridos, Deus, ele é o Redentor, aquele que faz sair, mas ele é também o bom pastor, que te faz atravessar, que te faz passar. O Senhor faz o povo passar pelo mar vermelho, o Senhor faz esse povo passar pelo deserto, o Senhor faz esse povo atravessar o rio Jordão, o Senhor leva este povo em segurança até a terra
de Canaã, como uma imagem do Salmo 23, aonde diz que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Ele nos leva a pastos verdejantes, Ele nos conduz às águas tranquilas. Ainda que o vale da sombra da morte, nos oprime, ainda que a gente esteja passando pelo vale da sombra da morte, Ele sempre está conosco, a sua vara e o seu cajado nos protegem. Por quê? Porque Ele é o bom pastor. Ele faz você passar. E esta figura, meus irmãos, talvez seja a mais significativa de Deus nesse ano de 2021. Você passou pela pandemia, você passou pela enfermidade, você passou pela doença, você venceu todas essas dificuldades. Quantas pessoas, entes queridos, familiares, amigos, não conseguiram passar por esse ano? Quantas pessoas pelas quais nós choramos, porque perderam a batalha, perderam a luta, não conseguiram atravessar como nós conseguimos, não conseguiram chegar no final do ano de 2021 como nós chegamos. Por isso, meus amados, nós devemos agradar e adorar e agradecer a este Deus, porque Ele é o seu pastor, Ele te conduziu, Ele fez você atravessar e Ele estava com você neste ano. Quando o povo está caminhando pelo deserto, durante a noite, Deus coloca uma nuvem de fogo, uma coluna de fogo, para iluminar e para dirigir o povo pelo deserto. Durante o dia, o texto diz que Deus coloca uma nuvem para proteger do calor, para livrar o povo, daquele sol escaldante. E essa coluna de nuvem e essa coluna de fogo, nada mais são do que a presença do próprio Deus junto com aquele povo. Se nós chegamos até aqui, é porque Deus estava com você, amém? Se nós chegamos ao final do ano, é porque Deus estava segurando você nos seus braços, Ele estava te conduzindo, Ele estava te dirigindo, Ele estava dando a direção, Ele estava mostrando o caminho certo, Ele estava livrando dos inimigos, das dificuldades, das armadilhas, das tribulações, das ciladas de Satanás, para que você pudesse chegar ao final desse ano, porque Ele é um pastor fiel. Avançamos um pouquinho mais, queridos, a partir do verso 17. A quarta figura de Deus aqui no Salmo, ele é apresentado como o conquistador. Aquele Deus que cria todas as coisas, aquele Deus que nos redime, aquele Deus que nos faz passar, é o Deus que completa a obra e nos faz conquistar. Aquele Deus, o conquistador, é aquele que nos faz entrar na sua promessa e na sua herança. Olha o verso 17 até o verso número 22. Feriu grandes reis. O salmista está aqui falando do povo caminhando pelo deserto. Nessa jornada, atravessando o deserto para entrar em Canaã, esse povo, ele teve que enfrentar grandes reis, mas Deus deu a vitória. 18, matou reis poderosos. Ele cita no verso 19, o rei Seom. Ele cita no verso 20, o rei Og. No verso 21 ele diz assim, e deu a terra deles como herança. E no verso 22 o salmista fala, como herança ao povo de Israel. Nós temos que agradecer ao Senhor, porque Ele é o Deus conquistador, é aquele que nos faz entrar nas bênçãos e receber as promessas que Ele tem para nós. Meus amados irmãos, o quanto você conseguiu conquistar neste ano? O que você conseguiu conquistar nesse ano? Muitos conquistaram emprego, trabalho. Quantas pessoas iniciaram o ano de 2021 desempregadas? Sem saber o que seria o futuro, sem saber se teria um emprego, se teria o alimento, se teria o pão para colocar nas suas mesas. Quantas pessoas entraram em 2021 com uma vida financeira instável, mas nesse ano de 2021 conseguiram prosperar financeiramente? Quantos nesse ano de 2021 conseguiram avançar na vida material? O que você comprou nesse ano? O que você conquistou? Muitos, talvez aqui, alguns compraram casa. Talvez você conseguiu trocar de carro, você tenha comprado alguns móveis novos, algumas coisas novas para sua casa. Talvez você realizou o sonho de viajar, de tirar férias. O quanto é que nós conquistamos?
Se nós conquistamos, não foi pela nossa capacidade, não foi pela nossa habilidade, mas foi pela graça de Deus. O texto diz que foi Deus quem feriu os reis, foi Deus quem matou aqueles reis poderosos, foi Deus quem deu a terra para a herança, foi Deus quem fez essas coisas. O que você tem hoje, o que você conquistou hoje, aquilo que Deus lhe deu, na verdade é fruto da graça do Senhor sobre a sua vida. Não é pelo seu mérito, não é pela sua capacidade, não é pela sua habilidade, mas é pela graça do Senhor Jesus Cristo. Se você hoje está com saúde, se você hoje está bem, é porque Deus assim permitiu, é porque Deus assim quis e Deus operou na sua vida. Mas muito mais pode acontecer em você e para você no próximo ano. E nós chegamos ao final então, queridos, do Salmo, onde o salmista apresenta a quinta e a última característica do Senhor, pela qual devemos agradecê-lo. É justamente um Deus libertador. Veja o verso 23, aquele que se lembrou de nós, quando nós fomos humilhados. Verso 24, ele nos livrou dos nossos adversários. Verso 25, aquele que dá alimento a todos os seres vivos. E no verso 26 ele conclui dizendo, deem graças ao Deus dos céus. O salmista conclui apresentando para nós o Deus libertador. E o que o Deus libertador faz? Ele nos traz de volta. A nação de Israel, depois que se estabeleceu na terra de Canaã, depois que eles conquistaram aquela terra e que passaram a morar na terra de Canaã, eles abandonaram o Senhor. Eles se esqueceram das alianças, eles pecaram contra Deus. E se você ler, por exemplo, o livro de Juízes, você vai ver um ciclo onde o povo peca contra o Senhor, Deus envia inimigos para subjugá-los, eles se arrependem dos pecados, eles buscam a Deus, Deus manda um libertador, eles são libertos do jugo da escravidão, eles passam um tempo em paz, e depois eles esquecem de Deus de novo, e aí Deus envia uma nação para subjugá-los, e esse ciclo é o ciclo que domina todo o livro dos Juízes. Aquela nação se esqueceu do Senhor, mas Deus não esqueceu deles. Diz o verso 23, ele se lembrou de nós quando nós fomos humilhados. Humilhados por quem? Por essas nações que subjugaram eles. Aí então Deus envia libertadores, para Deus livrar eles, para Deus libertar eles. Aqueles inimigos roubavam os alimentos, saqueavam os alimentos. O livro dos Juízes fala sobre Gideão, que estava malhando trigo no lagar, onde pisava as uvas, escondidos. Por quê? Porque os povos inimigos vinham na época de colheita e levavam toda a colheita embora, e o povo passava fome. Mas Deus se lembrou daquele povo, e Deus, como libertador, agiu em favor deles, subjugou os seus inimigos, deu a eles a liberdade, e agora eles puderam também se fartar com as colheitas e com as bênçãos que Deus tinha separada para aquele povo. Meus amados irmãos, Deus, Ele é aquele que nos liberta, Deus é aquele que quebra o jugo da escravidão, Deus é o libertador que traz de volta. Quantas pessoas nesse ano de 2021 voltaram para os caminhos do Senhor? Quantas pessoas que estavam afastadas, que estavam distante do Senhor, nesse ano tomaram a decisão de voltar para Deus? Quantos que nesse ano também decidiram entregar a vida para Jesus e viver uma vida na presença dEle? Isso só é possível porque Deus liberta da escravidão, do pecado, do velho homem e faz nascer em nós uma nova natureza. Hoje nós encerramos uma jornada de 40 dias de santidade. Alguns dos irmãos que estão aqui caminharam conosco nesses 40 dias. E foi uma jornada de bênção. Agora pela manhã, no último dia, nós compartilhamos alguns testemunhos, Pessoas que caminharam nessa jornada, que aprenderam com os devocionais, que fizeram os compromissos com o Senhor e que chegaram ao final do ano de 2021 com uma vida de santidade, agradando ao Senhor, e uma vida mais voltada para aquilo que Deus quer e para aquilo que nós devemos apresentar diante do nosso Deus. Portanto, meus amados, nós temos aqui neste salmo, então, 5 características do Senhor, pelas quais nós vamos agradecer neste ano que está terminando. Deus é o Deus Criador, Deus é o Deus Redentor, Deus é o pastor, o conquistador, e Ele é o nosso libertador.
Se ele ainda não é isso na sua vida, você tem ainda a oportunidade, você ainda pode fazer esta decisão pelo Senhor nesta noite, nesse último dia do ano, e você pode então começar um ano novo tendo Deus na sua vida, e Ele vai poder exercer em seu favor essas características que eu menciono a partir desse Salmo 126. Se talvez algumas dessas características ainda não são uma realidade na sua vida, decida a partir de hoje ter uma vida de mais comunhão com Ele, decida andar mais próximo com Ele, queira ter mais intimidade com Ele, que você vai experimentar o agir e o mover de Deus na sua vida no ano que vai começar. Fica de pé, se você puder, por favor, em nome de Jesus. Deus não se manifestou apenas para o povo de Israel naquele contexto. Deus não se manifestou apenas para a nação de Israel naquela oportunidade. Deus está se manifestando ainda hoje. Deus quer alcançar o seu coração nesta noite. Ele quer ser esse Deus, Criador, Pastor, Conquistador, Libertador, Provedor. Ele quer ser esse Deus que vai fazer nova todas as coisas na sua vida. Ele é o Deus que pode gerar do nada aquilo que você está precisando. Se você precisa de alegria, se você precisa de contentamento, se você precisa de paz, se você precisa de esperança, Deus pode fazer isso na sua vida, porque Ele é um Deus Criador. Se você está sem direção, se você não sabe qual caminho seguir, por onde andar, Deus, Ele quer ser o seu pastor. Ele quer te conduzir, Ele quer te tomar pela mão, e Ele quer conduzir você para os caminhos corretos, na direção correta. Ele quer levar você para as águas tranquilas, para o lugar de descanso. Esse é o Deus libertador. Ele quer libertar você. Se há ainda algum pecado, algum vício, se alguma coisa ainda te escraviza, te domina e que impede a sua intimidade plena com o Senhor, Ele quer te livrar, Ele quer tirar de você esse jugo, essa escravidão. Ele quer quebrar esses grilhões, essas correntes que te aprisionam, porque Ele é um Deus que liberta. E se Ele liberta, Ele conduz. Ele vai te conduzir em santidade, em novidade de vida. Ele vai te conduzir até você caminhar de maneira que vai agradá-lo. Ele vai levar você em meio a todas as tribulações deste mundo. E se você porventura vier se desviar e se afastar da presença dEle, Ele é um Deus que ainda vai ao seu encontro, ao meu encontro, para nos restaurar e para nos libertar da escravidão. Se você está afastado dos caminhos do Senhor, comece o ano de 2022 na presença dEle. Se você se afastou da igreja, se você se afastou da comunhão, nesta noite, faça esse compromisso de deixar Deus conduzir a sua jornada, de deixar Deus conduzir a sua história, de deixar esse Deus ser o seu Deus. Nesta noite, Deus, nós te agradecemos por cada uma dessas atribuições, desses atributos, destas características que o salmista nos apresenta, pelas quais nós devemos te agradecer, pelas quais nós devemos também te adorar, através das quais nós somos gratos ao Senhor. Obrigado, Deus. Obrigado porque o Senhor está conosco. Obrigado porque o Senhor não nos desampara. Obrigado porque o Senhor não nos abandona. Obrigado porque nós não estivemos sozinhos no ano que está terminando. O Senhor esteve conosco. Aqueles que ficaram enfermos, o Senhor esteve lá. Aqueles que perderam o emprego, o Senhor esteve cuidando e trabalhando. Aqueles que tiveram problemas familiares, o Senhor esteve agindo também. Ó Deus, se chegamos ao final deste ano, é porque o Senhor nos conduziu até aqui. E nós queremos, ó Deus, renovar o nosso compromisso contigo, para que o Senhor continue dirigindo e abençoando a cada um de nós. Muito obrigado. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Vamos adorá-lo? Vamos chamar os irmãos do Ministério de Louvor mais uma vez. Vamos cantar
graças dou por minha vida. E você pode ir preparando aí o seu discurso. Você que quer compartilhar com a igreja os motivos pelos quais você é grato ao Senhor, logo depois dessa canção, nós vamos então abrir a oportunidade para que você possa compartilhar, testemunhar o que Deus fez em favor de você. Nós temos aqui na transmissão, através do Facebook, alguns comentários. Irmãos que já deixaram aqui, o seu comentário, que depois nós vamos ler também, para que você conheça o motivo pelo qual eles estão agradecendo ao Senhor. Mas você vai ter o privilégio de, ao vivo e em cores, estar falando e expressando a gratidão do seu coração. Vamos adorá-lo? Graças dou por minha vida. Graças devemos dar, queridos, por chegarmos ao final deste ano. Agradecer por tudo que Ele nos fez, agradecer por tudo que Ele nos permitiu realizar, agradecer por cada bênção, pelas lutas também, agradecer pelas tribulações, agradecer pelas batalhas que nós tivemos. A Bíblia diz que em tudo devemos dar graça, em tudo devemos dar graça, em tudo devemos glorificar o nome do Senhor, até nas angústias, até nas dores, até nas tribulações. Em tudo devemos agradecer. Portanto, agradeça em nome de Jesus.